Vamos nessa, gente, porque no ato final da CPI da Covid-19, os senadores votam o relatório final da comissão assinado pelo senador Renan Calheiros. São 79 pedidos de indiciamento de agentes públicos e privados e 2 pedidos de indiciamento para empresas. A comissão aprovou a quebra do sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro no período de abril de 2020 até 26 de outubro de 2021. O pedido seguirá agora para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal. O líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, apresentou uma notícia-crime contra Renan Calheiros por um suposto abuso de autoridade e também uma denunciação caluniosa. Para o senador Flávio Bolsonaro, o senador diz que qualquer estagiário arquivaria o relatório final da CPI da Covid-19. É tema de discussão aqui com o nosso quarteto. Eu vou começar por ela, a nossa professora Bruna Torlai. Tudo bem, Bruna? Ótima tarde para você. Eu quero saber como é que você vê aí, você é uma defensora da liberdade, justamente esses pedidos da CPI em relação à quebra do sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos demais colegas. Bom, vamos ao essencial, né? Em política, eu tenho um amigo muito engraçado que ele costuma dizer, o chato da política é que é o seguinte, a proporção é a seguinte, 50% é fofoca, 40% é narrativa e 10% é o essencial. Se a gente for se ater ao essencial, a gente tem que deixar de fora do que vale a pena ser comentado 90% do que vira disque-disque. E nesse caso, tudo isso que a gente tem comentado de maneira recorrente, né, nós e nossos colegas jornalistas, em torno da CPI da Covid, infelizmente está dentro ali, quase tudo está dentro dos 90%. Porque no que diz respeito à pandemia, a gente está percebendo que a CPI ela tem um propósito claramente político. Hoje eu ouvi o discurso, durante a votação do relatório, do senador Alessandro Vieira, que é alguém que eu acompanho com bastante atenção, porque ele é um nome sólido na chamada terceira via. E a terceira via ela tem o enorme desafio de atrair para si todo aquele eleitorado que votou no Bolsonaro em 2018 querendo o combate à corrupção, né? Então, o Alessandro Vieira ele encampa todo esse discurso. E é interessante a gente observar quais são as estratégias da terceira via para tentar recuperar a confiança da classe média quando ele abre a boca, tá? Então, nesse sentido, é importante acompanhar. E o discurso do Alessandro Vieira, embora ele seja alguém sério e respeitável, tinha 40% de narrativa, né? E quase todo o resto de palanque eleitoral. O que ele não estava ali falando o que é essencial. E o problema do Bolsonaro, eles podem quebrar o sigilo. A maior parte das coisas que o Bolsonaro fala aí na sua comunicação tem também muito de fofoca e muito de contranarrativa. O presidente passa boa parte do tempo combatendo narrativa. Então, isso escapa ao essencial. E é uma pena, então, que a gente permaneça nesse campo. Evidentemente, é mais um abuso, esse pedido de quebra, mas assim, não é nada que surpreenda, tá? Era esperado, porque o presidente é a mira da CPI, então é natural que tenha se chegado a esse ponto. A gente sempre soube que a mira, o foco dos senadores eles estavam visando o presidente da República, mas se a gente for ficar com o essencial, a gente vai ver que ele não está sendo falado. O que é o essencial que a gente tem na gestão do governo federal da pandemia? O essencial é o seguinte: foi enviado dinheiro para os estados, prefeitos e governadores tiveram a prerrogativa de decidir as normas de controle para disseminação, de controle da disseminação do vírus. Isso foi algo feito localmente. E, mais do que isso, a gente teve, sim, política de vacinação sendo amparada e financiada pelo Ministério da Saúde. Isso é o que a gente tem de essencial, tá? E a gente tem um quadro de mortes elevado por várias razões. Não adianta a gente querer reduzir aí. Então, quando eu ouço o Alessandro Vieira falar, o presidente se esforçou e usou o aparelho do Estado para proliferar o número de mortes, eu falo, caramba! E essa é a pessoa
que sempre foi sério e que agora está tentando pegar aí a atenção de uma classe média que está cansada de corrupção e de politicagem, não vai conseguir, né? E aí, esse indiciamento, essa quebra de sigilo aí do presidente da República só prova o que se tem falado nesse programa, acho que desde o dia que a CPI começou, que é uma CPI política, cujo objetivo é promover o desgaste ao máximo da imagem do presidente da República, visando as eleições de 2022. Piperno, você acha justa essa quebra de sigilo aí das contas telemáticas do presidente Jair Bolsonaro? É justo isso? Não. Eu até me posicionei já várias vezes a favor, por exemplo, da exclusão do famoso, do infausto vídeo aí da semana passada, né, em que ele comete aquela aberração de associar as vacinas lá à proliferação do HIV, mas me parece uma coisa, para mim, é uma coisa muito pontual. Em relação a se expandir isso para todas as redes dele, não. Eu não vejo, honestamente, razão para isso. Eu acho, sim, que o indiciamento do presidente ou investigações em relação à conduta do presidente podem ser sugeridas por outras questões. Eu acho que há fatos, inclusive, muito mais relevantes que foram investigados aí por essa CPI. Por exemplo, o governo claramente negligenciou a questão da vacinação. Começou com atraso. Quem toma a iniciativa disso, quem toma a dianteira em relação a isso, é o governo do estado de São Paulo. Deveria ter sido o governo federal, que ficou perdendo muito tempo discutindo Covaxin, discutindo se ou não comprar a vacina da Pfizer, discutindo se a Coronavac era ou não a vacina chinesa do Dória. Então, perdeu-se muito tempo com isso. O Brasil poderia ter iniciado a vacinação bem antes. Então, tem que se discutir, sim, por que houve esse negligenciamento. Agora, sair quebrando sigilo aí indiscriminadamente, eu, honestamente, sempre fui contra e não acho que, por mais que faça oposição ao presidente Bolsonaro, seja favorável a isso. Agora, em relação ao senador Alessandro Vieira, ele é um pré-candidato ao presidente, aparece aí com 1% em pesquisa, votou no presidente Bolsonaro no segundo turno da última eleição, me pareceu alguém muito empenhado em investigar enfim, promover boas investigações dessa CPI. Agora, acho também que de vez em quando ele passa um pouco do ponto, como hoje, na questão do indiciamento aí, de incluir o nome do senador Heinz entre os 81 investigados. Acho que ali ele poderia ter deixado isso de lado. Muito bem, olha, gente, no início do programa de hoje, eu perguntei justamente a vocês e disse que nós tínhamos uma enquete perguntando e questionando a todos se o ministro Paulo Guedes deve continuar no Ministério da Economia. Mas eu cometi um pequeno engano aqui. A nossa pergunta não é essa. A nossa pergunta hoje é justamente para saber se você que nos acompanha ao vivo em todas as plataformas da Jovem Pan é ou não a favor da privatização da Petrobras. Entra agora no www.jp.com.br e vote na nossa enquete, agora sim, corrigida. Consta, ótima tarde para você, meu amigo. Você, como um cara que conhece bastante da política americana, eu queria que você pudesse fazer talvez um paralelo aqui para a gente, Consta, do que aconteceu com Trump e do que agora está acontecendo com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e como é que a gente vai solucionar essa questão, né? É a CPI a responsável por isso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, né? Eu pude acompanhar de perto o fenômeno Trump e a reação ao Trump desde 2016 pela mídia e pela oposição democrata, né? E ali ficou claro que valia tudo para derrubar o presidente, né? Então aprovaram um impeachment com base em nada, depois tentaram aprovar um segundo impeachment, o Senado, que ainda não tinha essa maioria democrata, felizmente foi mais prudente, né? A Câmara se desmoralizou com esse tipo de coisa, e a imprensa nem se fala, né? A imprensa tratava Trump de um jeito e hoje trata Joe Biden de uma forma totalmente diferente. Para dar um exemplo, tem um vídeo do presidente nesses dias tossindo na mão e depois indo cumprimentar várias pessoas. Só isso seria suficiente para o Trump ser chamado de genocida pela mídia toda. Então, o fenômeno é parecido, por quê? Exatamente pelo clima de vale tudo, né? Esses anti-bolsonaristas fanáticos não se importam de levar a sério essa trinca de Omar Aziz,
Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, o bajulador do ditador Nicolás Maduro, né? Como se fossem bastiões da ética e até mesmo da ciência, né? Essa turma toda não se importa de aplaudir censura, de delegar o controle todo das redes sociais a 3 bilionários excêntricos e por aí vai. Então é um jogo muito pesado, muito sujo, com um único intuito: derrubar Bolsonaro. Agora tem um problema, né? É que o intuito é de curtíssimo prazo, mas o efeito dessas medidas é de longo prazo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tirou a credibilidade das eleições de milhões e milhões de pessoas que, de forma correta, passaram a desconfiar dessa coisa toda, de voto por correio e todos os malabarismos propostos pelos democratas, né? A mídia, então, nem se fala, afundou em credibilidade. No Brasil, nós estamos vendo o mesmo fenômeno, né? A imprensa, a velha imprensa, chafurdando na lama, porque todo mundo percebeu que virou militante, virou partido de oposição, né? E instituições importantes, como a própria CPI, indo para o ridículo, né? Todo mundo sabe que uma CPI é um instrumento de minoria e que tem uma politização alta, mas da forma que vimos, esse tipo de politização, de demonização, de postura de cangaço, isso vai ter um efeito de longo prazo. Que médico, que jornalista, que empresário vai querer ajudar e participar do debate de forma genuína numa próxima crise, né? Numa próxima crise sanitária, numa tragédia qualquer, numa pandemia que seja, sabendo que depois figuras como Renan Calheiros podem colocar lá num processo desse a sugestão do seu indiciamento e tentar praticar assassinato de reputação. Pessoas sérias estão sendo perseguidas por quem deveria estar já cumprindo pena atrás das grades. Essa inversão toda que estamos vendo no Brasil, isso vai surtir efeito a longo prazo. Ninguém mais confia nas instituições, ninguém mais leva a sério as leis nesse país, porque sabem que não há leis, que existe um arbítrio, que existe um jogo que conta com o apoio até mesmo supremo, muitas vezes, né, para perseguir um lado da política. Veja, eu concordo totalmente com o senador Flávio Bolsonaro nessa. Qualquer estagiário da PGR tem a obrigação de pegar esse relatório e tacar fogo. Serrão, qual vai ser a postura justamente da PGR depois de apresentado esse relatório? Saudações, meus amigos e amados haters. Essa CPI do Covidão, ela pode pedir até a revogação da lei da gravidade do planeta Terra. Ela não vai ser atendida. Muito provavelmente, a Procuradoria-Geral da República não vai aceitar esse exagerado pedido de quebra do sigilo telemático do presidente da República. Se isso acontecesse, seria o que nós poderíamos parafrasear aí o Manifesto Comunista de 1848 de Karl Marx e Friedrich Engels, só que começando com uma frase um pouco diferente. A frase seria: o espectro do nazi-comuno-fascismo assombra Brusundanga. Porque essa seria a sentença correta para definir o absurdo institucional e jurídico que seria essa quebra do sigilo telemático do presidente da República, sem que você tivesse contra ele uma acusação de crime muito substanciosa, muito concreta, para justificar tamanha aberração, tamanho exagero dessa medida, que é uma medida extrema, quando você atenta contra a liberdade de uma pessoa para levantar a máxima investigação. É o máximo poder de arbítrio, opressão e investigação da máquina estatal judiciária contra o cidadão. Isso não vai passar. Essa comissão, ela até o momento, ela cumpriu todo o papel, todo o roteiro de tentar gerar o máximo desgaste do presidente da República. O objetivo dela era derrubá-lo, apresentar um relatório que depois fosse ter uma repercussão jurídica e política para derrubá-lo. Só que Bolsonaro, muito antes, fechou o terrível acordo com o Centrão. E esse acordo garante a ele a estabilidade para, pelo menos, não cair. Mas isso não garante que ele não pare de tomar pancada desde antes de assumir a presidência. Então, pancadaria continuará, vai se agravar, vai aumentar. O presidente Bolsonaro é que vai ter que se virar nos 30, vai ter que ter muito equilíbrio para suportar muito mais ataques que virão por aí. Mas a CPI não atingiu seu objetivo
tático, que era detonar Bolsonaro. E pior ainda, uma CPI inútil. Não resolveu também, não está apontando soluções para o problema da saúde pública no Brasil, que é estrutural, é grave. Se vier hoje uma nova pandemia, tenho certeza que União, estados e municípios repetirão as mesmas bobagens que cometeram nessa gestão do Covidão. Somos um país despreparado, como já disse ontem e repito, um hospício a céu aberto. A gente tem que mudar a mentalidade desse país para ter seriedade e tratar as coisas públicas como elas precisam ser, como o povo brasileiro maravilhoso merece. Muito bem, minha querida Bruna Torlai, o senador Renan Calheiros hoje chamou o presidente da República de serial killer. Eu quero um comentário seu sobre isso. Olha quem fala, né? Engraçadíssimo. Eu sei, como eu sempre digo, o Renan Calheiros, ele é aquele que garante, né, o humor na CPI. Porque quando ele abre a boca para acusar qualquer pessoa de algo, todo mundo já fala, não, peraí, quem está falando? E é importante, sim, a gente prestar atenção ao emissor da mensagem. Por quê? Quando você está em política, ou quando você comenta, ou quando você é um professor, a sua coerência é aquilo que garante a legitimidade do que você fala. Então, é aquela história, não adianta você dar conselho ou dizer alguma coisa e agir de maneira contrária. Se você não é um exemplo para aquilo que você fala, por isso que eu estou achando muito perigosa a atual atitude do senador Alessandro Vieira, que ganharia muito mais preservando a sua reputação de bom senador do que indo para o tudo ou nada, junto com esse pessoal aí, com quem não é bom se associar, né? É muito complicado, você tem que dar o exemplo. Se você não dá o exemplo, se você não é uma pessoa que na sua vida, nas suas ações, você tem toda aquela legitimidade para acusar alguém, você não vai ser levado a sério, tá? É assim em política. E o Renan Calheiros é assim, ele chamar alguém de serial killer é uma piada, porque a população de Alagoas não é nenhuma privilegiada no Brasil, né? Vamos ver como é que está o estado de onde ele vem. Lembrando que ele está há muito tempo no Senado, ele sobreviveu a vários governos, fez acordo com todo mundo. E como que está o estado dele? Porque o Senado representa os estados. O que ele fez por Alagoas? O que ele fez pelo seu povo? Ele que levou a vacinação? Foi ele que tem contribuído para a saúde? Né? Quais foram os números de lá? Então, se ele fosse um bom senador, ele estaria preocupado com o seu estado. E tem todo sentido essa CPI ter ocorrido no Senado, porque os senadores são responsáveis pelos seus estados e foram os estados que fizeram a gestão, ainda que os recursos tenham vindo da União. Mas não foi isso com que eles se preocuparam. Eles se preocuparam em jogar a responsabilidade sobre tudo o que aconteceu nas costas de alguém que não teve o poder todo, que eles gostam de dizer que teve durante a pandemia. Então, Renan Calheiros não merece ser levado a sério, não é digno de respeito, é alguém, como o Constantino falou muito bem, que deveria estar atrás das grades. E cada acusação que ele profere faz com que pessoas normais e racionais tenham dúvidas sobre a real culpa daquele que ele acusa. A gente pensa, bom, se o Renan Calheiros está acusando, é meio estranho isso aí, né? Então, provavelmente a pessoa é inocente. Já o Renan Calheiros, ele se esconde embaixo de uma montanha de processos que estão ali no STF, mas o povo brasileiro mais informado já está escolado e sabe que dele só vem crimes e uma série de atitudes contrárias ao bem comum que deveria ser prezado pelo Senado, né? Ele é o exato oposto daquele que luta pelo bem comum. Por isso, tudo que vem dele acaba não tendo nenhum valor e ele não tem legitimidade para fazer acusação contra nenhum ser humano. Piperno, eu quero saber justamente a sua opinião sobre essa adjetivação que o senador Renan Calheiros usa em relação ao presidente da República. É justo chamar o Bolsonaro de serial killer? Paulo, quando Bolsonaro e Renan Calheiros se acusam mutuamente, é possível que os dois estejam falando a verdade, né? Porque, de fato, a gente está falando de um coronelão lá de Alagoas, aliás, alguém que surgiu aí com algum destaque nacional. Lá atrás, quando o Fernando Collor de Mello se elegeu presidente, aí o Renan Calheiros chegou a ser líder, né, da bancada do Collor lá na Câmara, e naquele momento era a República de Alagoas que trouxe aquela coisa lá de acabar com os marajás. Vejam, Fernando Collor de Mello, hoje, por sinal, aliadíssimo aí de Jair Bolsonaro, e Renan Calheiros, né? Acho que eles se merecem. Aliás, Alagoas anda em má fase, porque o outro político importante do estado é o Arthur Lira. Agora, veja, então, é o Renan Calheiros, que não tem lá
uma reputação exatamente invejável, criticando um presidente que, para mim, é o facínora do verbo, né? Porque o que ele fez aquela live da semana passada é inqualificável. Então, eu acho o seguinte, deixando esse personagem de lado, o fato é que há muita coisa a ser investigada. Aliás, alguns órgãos de fiscalização já começaram a fazer isso. Por exemplo, a ANS, a Prevent Senior já está na mira, essa empresa aí é Precisa, a outra lá, da VAT. Tem alguns personagens que também já começam a despertar atenção, porque foram citados aí em vários negócios. Aliás, tem até um réu, confesso, né? O tal do reverendo lá, que chegou na CPI pedindo desculpas. Então, tem muita gente suspeita, tem muita coisa para fazer. Agora, Augusto Aras também é um ser político. Aras foi indicado pelo presidente da República, não passando pela tradicional lista tríplice. Enfim, o Bolsonaro não quis mais isso. Ele tem todo o direito, aliás, ele tem essa prerrogativa. Mas era uma tradição que vinha sendo respeitada pelos últimos presidentes. De qualquer forma, a bola está com esse cidadão, que, entre outras coisas, também sonha em, quem sabe, beliscar uma vaguinha no STF, caso André Mendonça seja de fato barrado. Constantino, eu quero a sua opinião por aqui também. Paulo, antes de eu entrar na questão do serial killer, que eu acho até... Chega a ser engraçado, né? Pensar em acusar o presidente Bolsonaro de serial killer. Né? Imagina o que seria o Lula, então, nesse quadro, né? Mas eu queria uma palavrinha só sobre o Alessandro Vieira, porque ele foi mencionado 2 vezes na análise da Bruna, e também o Piperno mencionou. Eu também tinha no senador Alessandro Vieira alguém em quem eu conseguia ter algum respeito, apesar da divergência política. Ele é alguém claramente mais à esquerda, tinha lá uma postura mais séria, mais independente. O dia que essa imagem foi por água abaixo não foi hoje, na fala dele para mim. Foi quando morreu o ator global Tarcísio Meira, um octogenário que tinha sido totalmente vacinado. E ali o senador Alessandro Vieira, já cotado como um dos nomes ali para a terceira via, um dos 487 nomes, né, ele simplesmente pediu 1 minuto de silêncio, né, e ele conseguiu culpar Jair Bolsonaro pela morte do ator octogenário e vacinado. Então ali ele, para mim, mostrou que ele está no grupo certo. Ele tem que continuar de mãos dadas mesmo com o bajulador do Nicolás Maduro, com o Renan Calheiros, que dispensa apresentações, e com o Omar Aziz, que está muito feliz, né, com os holofotes midiáticos que conseguiu e a bajulação, inclusive, de certos militantes disfarçados de jornalistas, e mal sabe que assim que acabasse a CPI, que já vai muito tarde, felizmente, está chegando ao fim, podemos comemorar pelo menos isso, ele vai cair no esquecimento, né? Agora, vamos lá, sobre serial killer, essa palhaçada toda. Eu fiz até uma análise hoje no meu blog da Gazeta do Povo sobre isso, porque quando a gente vê a live do presidente, a reação imediata talvez seja de indignação, ou no mínimo de falar, meu Deus, por que o cara tem que trazer isso dessa forma? Compra treta desnecessária, entra em polêmica que não devia. Né? Ele não inventou aquilo do nada, tem reportagem, tem chamada da Forbes, chamada da Exame, chamada até na science.org. Né? Ele não inventou aquilo do nada. Mas fora de contexto, sem uma explicação, gera mais barulho, mais ruído do que conhecimento, do que explicação. Para quê, né? Então, a reação inicial de alguém independente é virar e falar, putz, para que o presidente faz tanta bobagem às vezes? Né? Aí você vê a reação, serial killer, diz o Renan Calheiros, pede banimento das redes sociais. O Randolfo Rodrigues, aquele que chama de liberdade a Venezuela. Né? Aí você olha o conjunto da obra e fala assim, opa, dá licença, durou 3 minutos a minha indignação com o presidente, porque você vai ver quem está o atacando, por que está o atacando e o que quer, sob o pretexto do deslize ou da fala infeliz dele. Querem censura, autoritarismo, transformar o Brasil em Venezuela, bancar o bastião da ética pregando um bando de bobagem. Então, de novo, quem ataca o presidente Bolsonaro e da forma que ataca é muito mais fator de gerar reação e defesa até mesmo do presidente ou do governo do que os próprios méritos do presidente muitas vezes. Olha quem são os inimigos e você vai ter mais clareza para saber de que lado ficar. Serrão, para a gente fechar esse assunto.
Duro é a gente ter de aturar os serial briberies, ou serial corruptos, na tradução do piniquim mais adequada. Aguardem, o meu VAR, ele faz um vaticínio que eu já repeti aqui e faço questão de lembrá-lo. Essa Polícia Federal, junto com a Procuradoria-Geral da República, assim que esse relatório da CPI for apresentado, discutido, aprovado, levado à PGR, virá tudo com um ataque aos 77 prefeitos e governadores que efetivamente praticaram corrupção. E aí eu quero ver como é que vai se posicionar Renan Calheiros, porque o filho dele, Renan Filho, governador de Alagoas, é um desses que pode ser abençoado com a Polícia Federal, aquele camburão preto, chegando 6 horas da manhã na casa do governador para tomar satisfações. Aguardemos os acontecimentos macabros.